Você montou uma offshore para proteger seu patrimônio, contratou advogado, pagou os custos de abertura, estruturou tudo direitinho nas Ilhas Virgens Britânicas ou nas Ilhas Cayman. E agora, em 2026, com a Lei 14.754, em pleno funcionamento, você pode estar pagando mais imposto do que pagaria se não tivesse montado nada. Esse é o paradoxo que ninguém que te vendeu a estrutura quis te explicar direito. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje aqui. Meu nome é Nilson Dias, eu sou fundador da Auction Wealth, empresa pioneira aqui no Brasil em estruturação de portfólios globais sem cobrança de taxas fixas sobre o patrimônio e sem produtos comissionados. E ao longo dos últimos meses, eu conversei com dezenas de investidores brasileiros com patrimônio relevante que estão descobrindo agora que a estrutura que eles montaram para economizar imposto está na prática gerando custos que nunca foram mencionados quando eles assinaram os papéis. Então, vamos começar do começo. A offshore como ferramenta de planejamento patrimonial sempre fez sentido em determinados contextos. A lógica era simples. Você coloca seus ativos internacionais dentro de uma empresa no exterior, os lucros ficam acumulando lá dentro sem tributação imediata no Brasil e você só paga imposto quando você decide distribuir para si mesmo como pessoa física. Isso se chamava diferimento tributário e por muitos anos foi uma das estratégias mais usadas por famílias de alta renda aqui no Brasil. Só que em dezembro de 2023, o governo federal publicou a Lei 14.754 e essa lei mudou as regras de forma profunda. A principal mudança é a seguinte: a partir de agora, os lucros apurados pela sua empresa offshore são tributados automaticamente. A principal mudança é a seguinte: a partir de agora, os lucros apurados pela sua empresa offshore são tributados automaticamente no Brasil todo dia 31 de dezembro a uma alíquota de 15%, independentemente de você ter distribuído um centavo sequer para sua conta pessoal. O diferimento acabou. O lucro existe lá fora, o imposto vence aqui dentro no mesmo ano. Pensa no que isso significa na prática. Imagina que você tem uma offshore nas Ilhas Cayman com uma carteira de ETFs globais. E ao longo de 2026, essa carteira valorizou $200 mil. Você não sacou nada, você não vendeu ETFs, você não distribuiu, o dinheiro continua lá. O dinheiro continua lá dentro trabalhando. Mas no dia 31 de dezembro, a Receita Federal considera que você teve um lucro de $200 mil e exige 15% sobre esse valor. Você vai precisar gerar caixa para pagar um imposto sobre um ganho que você ainda não realizou. E se a carteira cair no primeiro trimestre do ano seguinte, você terá pago imposto sobre um ganho que praticamente evaporou. Esse é o primeiro problema, só que ainda tem mais coisa. Existe um segundo risco que poucos mencionam, especialmente para quem tem conta ou ativos nos Estados Unidos como pessoa física. Se você bater as botas e nenhum de nós quer pensar nisso, mas qualquer planejamento patrimonial sério precisa considerar, os seus herdeiros podem se deparar com o State Tax americano, um imposto sobre herança nos Estados Unidos para não residentes que é incidente com alíquotas de até 40% sobre tudo que ultrapassar $60 mil em ativos americanos. Quem tem uma carteira de $1 milhão em ativos americanos como pessoa física pode deixar para os filhos um passivo tributário de quase $376 mil a ser pago para o IRS antes de qualquer transferência. O processo de inventário nos Estados Unidos ele é público, caro e demorado. Enquanto ele não termina, o patrimônio fica totalmente travado. Uma offshore estruturada corretamente, ela resolve exatamente esse problema, porque o ativo que pertence juridicamente a uma empresa no exterior não está sujeito ao State Tax americana, da mesma forma que um ativo em nome da pessoa física. Mas aqui que está o ponto que eu quero que você entenda. Uma offshore resolve o problema do State Tax americano, mas cria o problema da Lei 14.754 sobre lucros anuais. E a pergunta que você precisa fazer é: para o meu tamanho de patrimônio, para o meu perfil de alocação, para os meus objetivos de longo prazo, qual dos dois problemas é maior? E essa resposta não é igual para todo mundo. E qualquer pessoa que te vender uma offshore como uma solução universal sem fazer essa análise, está colocando o interesse dela de te vender o produto à frente do seu. E aqui a gente chega no terceiro problema, e talvez o mais importante de todos. Quem que te vendeu offshore? Foi um advogado tributarista que cobrou honorários fixos pela abertura e pelo parecer? Ou foi algum assessor de investimentos ligado a uma corretora ou um banco que montou a estrutura junto com a abertura de uma conta no exterior e agora ganha comissão sobre os produtos que você compra por dentro dessa conta? Porque se foi o segundo caso, existe um conflito de interesses estrutural que você precisa reconhecer.
O assessor que ganha comissão sobre um produto, ele tem incentivo para te recomendar a estrutura que não necessariamente é a estrutura que mais protege o seu patrimônio. E a offshore, em muitos casos, ela foi usada como porta de entrada para vender fundos com altas taxas de administração, produtos estruturados complexos, seguros de vida com comissões muito generosas, títulos de renda fixa com bons spreads. A estrutura jurídica serviu ao interesse de quem vendeu e não ao seu interesse. Isso não significa que a offshore é errada. Significa que a análise precisa ser feita por alguém que não ganha nada dependendo do que você decide fazer. Então, como um investidor com patrimônio relevante deve pensar sobre isso hoje, em 2026, com as regras da Lei 14.754 já em pleno funcionamento? A primeira pergunta é sobre o tamanho. A offshore começa a fazer sentido estrutural a partir de um determinado volume de patrimônio internacional. Abaixo de certos valores, os custos anuais de manutenção, que incluem taxa de franquia governamental no país sede, agente registrado local, relatório de substância econômica, contabilidade internacional e declaração no Brasil, isso pode superar com folga o benefício fiscal. Esses custos podem variar de $1.500 a $8.000 por ano, dependendo da jurisdição e da complexidade da sua estrutura. Para quem tem $300.000, por exemplo, investido no exterior, custo fixo já come boa parte da vantagem tributária. A segunda pergunta é sobre o tipo de ativo. Offshore faz mais sentido quando tem ativos que geram muito dividendos ou muito ganho de capital de maneira recorrente e já consolidada, do que para quem tem uma carteira de ETFs de acumulação, onde o ganho principal é a valorização de longo prazo que será só realizado esse lucro daqui a algumas décadas. Para esse segundo perfil, os impactos da tributação anual pelo regime da Lei 14.754 podem ser significativos e precisam ser modelados com muito cuidado antes de tomar a decisão. E a terceira pergunta é sobre sucessão. Se o seu objetivo principal é garantir que o patrimônio passe para os seus filhos com eficiência, com menos burocracia, com menos impostos, a estrutura precisa ser desenhada a partir desse objetivo e não adaptada retroativamente a partir de uma offshore que já existe. Trust, holding internacional, conta conjunta com direito de sobrevivência, cada estrutura tem vantagens e desvantagens e custos específicos que dependem de onde os ativos estão, da legislação dos países envolvidos e do perfil dos herdeiros. Essas não são perguntas que um formulário online responde, são perguntas que exigem uma conversa profunda com alguém que entende de investimentos internacionais, planejamento tributário e estruturação patrimonial e que não tem nenhum produto para te vender no final dessa conversa. E é exatamente isso que a Auction faz. Nós somos uma consultoria de investimentos independentes, registrada e regulada pela CVM, não cobramos nenhum tipo de taxas sobre seu patrimônio, não temos conflitos de interesses e nem trabalhamos com produtos comissionados. A nossa remuneração vem exclusivamente da consultoria, não do que você investe, nem de onde você investe. Isso significa que quando a gente analisa a sua estrutura patrimonial e te dizemos se offshore faz sentido ou não, se ela precisa ser ajustada ou se deve ser encerrada, essa análise reflete exclusivamente o seu interesse. Se você tem um patrimônio investido no exterior, ou se você está pensando em dolarizar ou globalizar parte do seu patrimônio, ter uma offshore, ou simplesmente quer entender se a sua estrutura atual ainda faz sentido depois das mudanças da Lei 14.754, eu te convido a agendar uma reunião gratuita com a nossa equipe. É só você acessar auction.com.br, clicar em formulário para você agendar a reunião. Você vai escolher o melhor horário para você, não tem compromisso com contratação, nem pitch de produto, não tem assessor tentando te colocar em offshore, em nada. É uma conversa técnica, honesta, sobre o seu patrimônio. Então, se você gostou desse vídeo, lembra de curtir, assinar o canal e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal, um abraço!